A lenda do Minotauro é uma das histórias mais fascinantes da mitologia grega. A criatura, metade homem e metade touro, supostamente habitava o labirinto construído por Dédalo na ilha de Creta. Alimentando-se de jovens atenienses oferecidos como sacrifício, o Minotauro foi finalmente derrotado pelo herói Teseu. Embora a história seja um mito, arqueólogos e estudiosos têm explorado a possibilidade de que ela possa ter sido inspirada por eventos ou figuras reais. Vamos desvendar as raízes dessa lenda e investigar se há algo de verdadeiro por trás do mito. A lenda do Minotauro começa com o rei Minos, de Creta. Depois de desobedecer ao deus Poseidon, Minos recebeu um touro sagrado, que se recusou a sacrificar. Como punição, sua esposa, Pasífae, foi amaldiçoada a se apaixonar pelo animal, resultando no nascimento do Minotauro. Esse monstro, com corpo humano e cabeça de touro, tornou-se um símbolo da punição divina e do descontrole dos instintos. Para conter o Minotauro, Minos ordenou que o grande inventor Dédalo construísse um labirinto inescapável. Essa estrutura intrincada, projetada para aprisionar o monstro, tornou-se parte central da lenda. O labirinto reflete o caos e a complexidade da mente humana, uma metáfora para os desafios e perigos que espreitam os que se perdem em sua própria confusão. A lenda conta que, após uma guerra entre Creta e Atenas, o rei Minos exigiu que os atenienses enviassem 7 jovens e 7 donzelas para serem devorados pelo Minotauro a cada 9 anos. Esse tributo simbolizava a humilhação de Atenas e o poder implacável de Creta. Para os gregos, essa história servia como uma advertência sobre os perigos da submissão e da dominação estrangeira. Teseu, príncipe de Atenas, decidiu se voluntariar para ser uma das vítimas sacrificiais com o objetivo de matar o Minotauro e libertar seu povo. Sua jornada ao labirinto tornou-se um dos contos heróicos mais celebrados da mitologia grega, simbolizando a luta entre a razão e a selvageria, a luz e a escuridão, e o domínio sobre os próprios medos. Ao chegar a Creta, Teseu recebeu a ajuda de Ariadne, filha de Minos. Ela lhe deu um novelo de lã para que ele pudesse marcar seu caminho de volta pelo labirinto após matar o Minotauro. O fio de Ariadne se tornou uma metáfora poderosa para a orientação e o auxílio em momentos de confusão e incerteza, um tema que ressoa até hoje em várias formas de narrativa. Dentro do labirinto, Teseu enfrentou o Minotauro e, com sua força e inteligência, conseguiu derrotar a criatura. A batalha simboliza a vitória do homem sobre seus instintos mais primitivos e a superação do medo e do caos. O Minotauro, como figura mitológica, representa a bestialidade que todos os seres humanos carregam e que deve ser dominada para alcançar a civilização. Com a morte do Minotauro, o tributo de Atenas foi finalmente abolido, e Teseu retornou como um herói para sua cidade. Esse momento marcou o fim do domínio de Creta sobre Atenas e reforçou a importância da liberdade e da justiça. No contexto histórico, a lenda pode refletir a rivalidade entre as antigas cidades-estado gregas e as tensões políticas da época. O conceito de labirinto é encontrado em várias culturas ao redor do mundo, sempre simbolizando desafios e jornadas internas. O labirinto de Dédalo, no entanto, tornou-se o mais famoso, representando a complexidade das escolhas humanas. Essa estrutura serve como uma metáfora para a mente humana, onde perigos e soluções coexistem, e onde é preciso manter a clareza para encontrar a saída. Alguns estudiosos sugerem que o Minotauro pode ter sido inspirado por rituais religiosos ou figuras simbólicas da civilização minoica de Creta. A adoração a touros era comum na região, e o mito pode ter surgido a partir de cerimônias ou eventos envolvendo esses animais sagrados. Isso indicaria que o Minotauro não era um monstro literal, mas uma personificação de crenças culturais. Creta, na época da lenda, era o centro da poderosa civilização minoica, uma das mais avançadas do Mediterrâneo. Suas riquezas, arquitetura grandiosa e influências culturais podem ter inspirado as histórias gregas. O Palácio de Knossos, por exemplo, possui uma estrutura complexa que muitos associam ao labirinto do Minotauro.
A cultura e os mitos minoicos podem ter sido reinterpretados pelos gregos para criar a narrativa que conhecemos hoje. Alguns pesquisadores argumentam que a lenda do Minotauro pode ter sido uma alegoria de eventos reais. A ideia de um monstro preso em um labirinto pode representar uma figura poderosa e temida, como um governante ou sacerdote, que exercia controle sobre a população. Alternativamente, o mito pode simbolizar a repressão de uma sociedade dominada por outra, como o domínio de Creta sobre Atenas. Ao longo dos séculos, o Minotauro se tornou um dos símbolos mais poderosos da mitologia grega, inspirando artistas, escritores e filósofos. Pintores renascentistas e modernistas representaram o Minotauro como um símbolo das lutas internas do ser humano. Artistas como Picasso frequentemente usaram a figura do Minotauro para explorar temas de violência, desejo e angústia existencial. Na psicologia moderna, o Minotauro é frequentemente interpretado como um símbolo dos conflitos internos que todos enfrentamos. O labirinto representa a mente humana, e o Minotauro, as partes de nós mesmos que tentamos suprimir ou controlar. A batalha de Teseu com o Minotauro é vista como uma metáfora para a jornada de autodescoberta e a luta para superar nossos impulsos destrutivos. Assim como o Minotauro habita o labirinto, os desafios e as decisões da vida muitas vezes parecem confusos e labirínticos. A lenda reflete a necessidade de perseverança e coragem para enfrentar o desconhecido, e o fio de Ariadne simboliza as conexões e ajudas inesperadas que encontramos ao longo do caminho. O labirinto permanece uma metáfora atemporal para as complexidades da existência. O Minotauro continua a aparecer na cultura popular, em filmes, jogos e literatura. Ele é frequentemente retratado como uma figura imponente e trágica, preso em seu próprio destino. A dualidade entre humano e bestial torna o Minotauro um personagem atraente, explorando temas de identidade, poder e marginalização. Sua presença em histórias modernas demonstra a durabilidade e o fascínio contínuo do mito. A história do Minotauro também pode ser interpretada como um comentário sobre o controle e a opressão nas sociedades. O labirinto e o monstro simbolizam as estruturas de poder que aprisionam indivíduos e comunidades. A jornada de Teseu para matar o Minotauro reflete a luta pela libertação e pela justiça, um tema recorrente em muitas culturas e épocas. A lenda do Minotauro transcende seu papel como simples mito grego. Suas camadas de simbolismo tocam em aspectos fundamentais da natureza humana, a luta entre o controle e o caos, a razão e o instinto, a liberdade e a opressão. Enquanto a história do Minotauro pode nunca ser comprovada como real, sua presença no imaginário cultural prova que os mitos têm o poder de refletir verdades universais sobre nossas próprias vidas e conflitos internos. Até a próxima!